Olá, amigos e amigas, aqui o professor Washington. Vou falar um pouco para vocês sobre a prova 7, que se inicia na página 355 e aborda o capítulo 3 do livro didático, com o tema Biotecnologia, o presente e o futuro, previsões. Então, rapidamente, iremos ver alguns tópicos essenciais para a prova de vocês. Bem, a primeira coisa seria sabermos diferenciar tecnologia da biotecnologia, iniciando-se pela tecnologia. Tecnologia nada mais é do que o conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a determinado ramo de atividade. Ou seja, o ser humano adquire conhecimentos e a partir deles, principalmente esses conhecimentos científicos, e a partir deles constrói algo que seja útil para ele próprio. Como, por exemplo, podemos citar os celulares, os tablets, o termômetro digital e outros mais. E a biotecnologia tem um conceito bem novo. Esse conceito foi determinado pela Convenção de Biodiversidade da ONU em 1992. E diz que biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados para criar ou modificar produtos e processos de usos específicos. Então fica a dica: tecnologia está relacionado a conhecimentos, conjunto de conhecimentos, principalmente os científicos. E biotecnologia está relacionado ao uso de organismos vivos, sistemas biológicos para produzir algo, tá certo? Continuando, a biotecnologia, apesar de ter surgido a partir da biologia, hoje já agrega conhecimentos da engenharia e da química, tem crescido muito. E esse conceito, que é de 1992, embora muito novo para a ciência, não de fato relaciona a biotecnologia, visto que a mesma já é utilizado há milhares de anos, como por exemplo a utilização de fungos para a fabricação de bebidas alcoólicas. O fungo é um ser vivo que foi utilizado para a fabricação da bebida alcoólica, então o processo foi biotecnológico, e isso já existe há milhares de anos. Mas atualmente temos aqui a produção de hormônios humanos por bactérias, como a insulina, por exemplo, é um exemplo hoje que é fabricado a partir de bactérias transgênicas, Bem, passando para outra página, vemos aqui a tecnologia contribuindo para a visualização de detalhes anatômicos. Do seu lado esquerdo temos aqui um raio-x, o raio-x. Raio-x, e do seu lado direito temos aqui uma tomografia. Então observe que a imagem gerada pela tomografia ela é perfeita, se vê com detalhes anatômicos, e isso contribui e muito para a sobrevida das pessoas, como diz os dados do IBGE. Falam que a sobrevida da pessoa saltou de 64 anos em 1970 para 73,5 anos em 2010. Então isso aí é um salto de 9 anos e meio. Tudo isso pelo avanço da tecnologia, pois os médicos hoje têm equipamentos que têm a precisão maior para detecção de alguma doença, tá certo? Aqui depois iremos ver aqui algumas doenças relacionadas ao coração, como ataque cardíaco, o batimento acelerado, a pressão baixa arterial. Eu não sei se você já viu, mas esses termos são chamados popularmente de piripaques. Então pode surgir para você um questionamento sobre esses piripaques. Será que foi criado algo para conter esses piripaques? E quando a gente lê aqui, a gente vê que inventou-se esse aparelho chamado
ecocardiógrafo, quase que não sai, né? Ecocardiógrafo, aparelho que detecta por ultrassom o funcionamento das partes internas do coração, como as válvulas. Então hoje o médico ele tem como ver o coração funcionando internamente. Então isso dá um resultado mais preciso, né, um tratamento melhor, tá certo? O exame que é feito pelo ecocardiógrafo se chama ecocardiograma, tá certo? Ecocardiograma, né, o nome do exame que é feito, tá certo? Então pode aparecer alguma coisinha relacionada a isso, tá certo? A esse avanço tecnológico, né, para visualização de detalhes anatômicos. A chegada da biotecnologia, como eu falei há pouco, né, a biotecnologia ela cresceu muito nos últimos 25 anos, tá certo? Aqui nada mais é do que um dos primeiros experimentos, né, que foi a produção desses porquinhos, né, transgênicos, né, porque pegaram um gene dessas microalgas, né, que tem a chamada bioluminescência. Elas têm uma luminosidade em contato com a luz da Lua, né, com a luz da Lua. Quando são iluminadas pela luz da Lua, elas têm essa chamada bioluminescência, que é dada por essa estrutura chamada quitenóforos, tá? Os quitenóforos é que são os responsáveis por dar essa bioluminescência. Então, o que foi feito? Pegou-se o gene que quando ativo, né, produz esses quitenóforos e implantaram no embrião dos porquinhos, né? Então houve a gestação, surgiram os porquinhos e eles, quando iluminados, têm essa coloração, né, verde luminosa, tá certo? Então foi um dos primeiros experimentos com a biotecnologia. Então daí vieram a clonagem, né, da ovelha Dolly e outros mais, até chegar hoje que a biotecnologia avançou demais, como acabei de falar há pouco tempo, né, nesses últimos 25 anos. Né? Mas a parte que mais interessa para vocês vai aparecer agora, que são as aplicações da biotecnologia no sistema cardiovascular e no sangue. Né? Bem, gente, o sistema cardiovascular, como o próprio nome já fala, né, tem aqui a palavra cardio, que é do coração, e vascular. E vascular vem de onde? Vem de vasos sanguíneos, tá certo? Quem seriam os vasos sanguíneos? Artérias, veias e capilares, como tem na ilustração aqui, tá certo? A artéria seria esse tubo mais grosso, né? Tem a veia e os capilares. Quando ele aborda o termo aqui venosos e arteriais, isso é só para vocês notem que tem a corzinha vermelha e azul, é importante vocês se ligarem aqui nessa figura, tá certo? Porque a cor vermelha, é evidente que nosso sangue todo é vermelho. A cor vermelha é para simbolizar um sangue rico em gás oxigênio, tá certo? Um sangue rico em gás oxigênio. E a corzinha azul seria para simbolizar a cor rica em gás carbônico, tá certo? Gás carbônico, não lembre. O que tem a corzinha vermelha, sangue rico em gás oxigênio, chamado de sangue arterial, né? E o azulzinho, sangue rico em gás carbônico, chamado de sangue venoso, né? Porque o gás carbônico ele é muito tóxico ao ser humano. Bem, mas antes mesmo da gente entrar propriamente dito no sistema cardiovascular, vamos ver aqui o que seria a circulação sanguínea. É importante que você saiba esse conceito para a sua prova. Então, a circulação sanguínea nada mais é do que o processo responsável pelo transporte de nutrientes, células, que são os glóbulos vermelhos e brancos, fragmentos de células, que são plaquetas, gases respiratórios, hormônios, anticorpos e outras substâncias presentes em nosso organismo ou de outros vertebrados. Tá certo? Então, isso é o conceito de circulação sanguínea. Então, todas essas substâncias mencionadas compõem o nosso sangue, que ele é líquido, é viscoso e tem a coloração vermelha. Essa coloração vermelha é dada por uma proteína que recebe o nome de hemoglobina. Vou já citar para você, marcar aqui para vocês, ó, a hemoglobina. É uma proteína super importante. Por que ela é importante, professor? Porque ela tem a capacidade nos pulmões de se ligar
se ligar ao oxigênio e transportar esse oxigênio para todas as células do organismo, né? Todos os tecidos vão receber oxigênio e necessitam desse oxigênio pela hemoglobina, né? Essa proteína que, além de dar essa coloração, tem essa funcionalidade, né? Transporte de gás e oxigênio. E o sangue também tem a grande quantidade de água, né? 90% de água. Bem, passei um pouco, voltar aqui, o sistema cardiovascular humano. Vou repetir aqui. Quem forma o sistema cardiovascular humano? Tá certo? O sistema cardiovascular humano é formado pelo coração, tá certo? Coração, tá certo? E também pelas artérias, veias e capilares. Então, o sistema cardiovascular humano é formado pelo coração, pelas artérias, veias e pelos capilares. É um sistema importante esse conceito para vocês. É um sistema que se comunica com todos os outros, formando uma verdadeira rede de canais que integram todos os órgãos entre si. Tá certo? Então esse é o conceito do sistema cardiovascular. Aqui em parte eu vou falar um pouco aqui, basicamente aqui do coração. Tá certo? O coração é esse órgão que é musculoso. Então o coração é dividido em quantas cavidades? São 4 ao todo, 4 cavidades. 2 aurículas, uma direita e uma esquerda, e 2 ventrículos, um direito e um esquerdo. Vou mostrar novamente aqui na figura para vocês. Ó. Então nós temos aqui o coração, bem central, coração, tá certo? Bem central aqui, né? Com as cavidades. Ó. Aurícula direita, aurícula esquerda, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, né? Muito importante para um processo que nós vamos ver aqui da circulação sanguínea, que são 2 vias, né? A circulação pulmonar, ou pequena circulação, e a circulação sistêmica ou grande circulação, tá certo? Então, a circulação pulmonar, vou botar aqui o cursor em cima. A circulação pulmonar, ela se inicia aqui no ventrículo direito. Note que aqui é um sangue rico em gás carbônico, né? Então esse sangue rico em gás carbônico sai do ventrículo direito, tá certo? Ventrículo direito em direção aos pulmões, tá certo? Pela artéria pulmonar, tá certo? E chega aos pulmões. Aqui vai ocorrer um processo chamado troca gasosa. O gás carbônico vai sair para ser expelido, né? E vai entrar o gás oxigênio, tá certo? O sangue já rico em gás oxigênio retorna ao coração, agora pelas veias pulmonares, tá certo? Veias pulmonares, chegando na aurícula esquerda do coração. Então finalizamos assim a circulação pulmonar. Fica a dica: se falar na prova entre os termos artéria pulmonar e veias pulmonares, né? Desculpe, veias pulmonares, a circulação é pulmonar, também conhecida como pequena circulação. Pronto, finalizamos a circulação pulmonar, iremos agora para a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação. Note, abre-se uma válvula e inunda, né, o ventrículo esquerdo de sangue rico em gás oxigênio. Inicia-se a circulação sistêmica. O sangue rico em gás oxigênio sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, que se ramifica em artérias menores e vai irrigar todos os órgãos do nosso corpo, deixando o oxigênio e retirando o gás carbônico. Né? O sangue já rico em gás carbônico retorna ao coração agora pelas veias cavas. Veias cava superior e veia cava inferior. Tá certo? Note a diferença. Se falar em artéria aorta, fica a dica, artéria aorta e veia cava superior e veia cava inferior, estamos falando da circulação sistêmica ou grande circulação, tá certo? Aqui passando, né? E temos aqui na outra página, circulação pulmonar, que eu expliquei com a figura, e a circulação sistêmica, né? Tá certo? Então dê uma lida, né, para a prova, isso é importante. O sangue e sua composição, né, o próximo tópico. Então o sangue é um líquido
viscoso que é produzido aonde? Produzido na medula óssea, né, que seria a região mais interna do osso. Então a medula óssea tem essa grande importância, porque todas as células, né, o sangue que tem no sangue, quem são as células? Os glóbulos vermelhos e os brancos são produzidos na medula óssea. Os fragmentos de células, que são as plaquetas, são produzidos na medula óssea. E também o plasma, né, que tem aí, né, uma grande proporção de 55%. Né, o plasma, só dele, né, tem 90 a 91% de água, 0,9% de sais minerais e 9% de substâncias orgânicas. Então, gente, o sangue ele é muito importante, né, porque ele transporta uma série de substâncias, né, várias células com formas e características e funções diferentes, né? Então, o sangue é importante que nós tenhamos também, para a prova, esse conhecimento. Quais seriam as funções do sangue? Eu vou aqui marcar para vocês darem uma olhada. Seriam essa distribuição de nutrientes e retirada de lixo celular, distribuição uniforme de calor pelo corpo, balanceamento da quantidade de água, coagulação e defesa do organismo. Essas são as funções do sangue que você tem que ter em mente para a prova de vocês, né? O plasma transporta nutrientes e outras substâncias dissolvidas para o organismo, né? Outra parte importante seriam aqui dos glóbulos vermelhos, tá certo? Os glóbulos vermelhos que nós vamos chegar aqui. Na prova pode aparecer mais esses nomes, ó, hemácias ou eritrócitos, né? Porque é a mesma coisa, né? Hemácias ou eritrócitos, né? São os glóbulos vermelhos. Então, da definição, né? Os glóbulos vermelhos são células arredondadas, como a gente pode verificar aqui na figura. São células arredondadas, que possuem a hemoglobina, né, que essa proteína que vai dar a coloração vermelha. Eu já citei a função, vou repetir aqui, da hemoglobina. Além de dar a cor, ela está no citoplasma das hemácias, né, e vai ser responsável pelo transporte de oxigênio para todos os tecidos, né? Todas as células vão receber oxigênio, é a hemoglobina que vai trazer. Aqui importante também, é que ele fala assim, em uma pessoa, né, adulta saudável, o número de hemácias é em torno de 4,5 milhões a 5,5 milhões por ml. Então pense num determinado caso. Uma pessoa foi fazer um exame e imagine que deu um número menor do que 4,5 milhões. Isso é um indicativo de anemia, tá certo? É um indicativo de anemia. A pessoa tem um número menor do que esse parâmetro que o livro traz aqui, entre 4,5 milhões e 5,5 milhões. A pessoa estaria, né, com a propensa anemia, tá bom? As plaquetas são fragmentos de célula da medula óssea, né, e tem uma função importante. Quais são as responsáveis pela coagulação sanguínea, que nada mais é do que o estancamento do sangue e formação da casquinha nos ferimentos, que a gente conhece popularmente como ferida, realmente, tá certo? E isso é muito importante porque evita o quê? Uma hemorragia. Aí vem o mesmo questionamento. O número total de plaquetas em uma pessoa deve ser em torno de 250 mil a 400 mil por ml. Então, se a pessoa for fazer um exame e der um número menor do que esse, é um indicativo que a pessoa ela está correndo perigo, ela pode sofrer de algumas hemorragias, tá certo? Hemorragias. O número abaixo de plaquetas pode ocasionar isso. E para finalizar essa página, nós temos aqui os glóbulos brancos. Na prova, atentem que pode sair esse nome leucócitos, tá certo? Leucócitos são os glóbulos brancos. São células arredondadas, né? Bem maiores do que as hemácias, como mostra a figura, tá certo? E que são, na realidade, são incolores. Esse termo branco é utilizado só para diferenciar do glóbulo vermelho, né? Utilizaram esse termo glóbulo branco, mas na realidade são incolores, tá certo? E qual o mais importante seriam as funções, ó, né? Os glóbulos brancos, os leucócitos, são os responsáveis pela defesa do organismo, tá bom? São responsáveis pela defesa do organismo. Então, a quantidade ideal para uma pessoa, um adulto saudável, é entre 5 mil a 10 mil leucócitos por cada ml de sangue, tá certo? Se tiver um número menor, é um indicativo que a pessoa está com a imunidade baixa, tá bom? Passando para o próximo tópico, nós vamos ver aqui,
Um minuto, por favor. Nós vamos ver aqui as aplicações em distúrbios sanguíneos, né, da biotecnologia, né? Tá certo? Então a biotecnologia ela tem estudos, né, para aplicações em 3 tipos aqui de distúrbios sanguíneos. Nós temos a hemofilia, né, que é uma doença hereditária, né, em que a pessoa, né, as plaquetas de algumas pessoas não produzem substâncias essenciais para a coagulação do sangue, que são proteínas, né, que ajudam as plaquetas, e a pessoa já nasce, né, devido a esse problema, né, com a hemofilia. Então o que é que tem sido feito atualmente? Atualmente essas substâncias estão sendo produzidas, essas proteínas, por bactérias ou ovelhas transgênicas, cujas glândulas mamárias secretam leite com essa substância. Então, se na prova de vocês estiver falando em leite de ovelhas, vocês associem a hemofilia, tá bom? Câncer nos nódulos linfáticos, que é muito legal. Né, os cientistas coletaram DNA de tumores, células tumorais, que são os cânceres de ratos e seres humanos, tá certo? E implantaram no embrião do tabaco, que é essa planta, a nicotiana tabaco, tá certo? E criaram assim, né, uma planta transgênica. E essa planta por si só ela produz uma proteína que atua como vacina contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer nos nódulos linfáticos, né? Tá certo? Então, caso fala, a dica é, falou em planta transgênica, você já vai dizer que é câncer nos nódulos linfáticos, tá bom? E a terceira aplicação são vacinas comestíveis de uso humano, né? Temos aqui, são incorporadas, se fala em comestíveis, já está dizendo, né, que é de alimento, né? Tá certo? Para comer. Então são incorporadas proteínas humanas em bananas para a produção de vacinas, como a hepatite tipo B, a cólera e determinados tipos de diarreia. Então essas são as 3 aplicações. O próximo tópico fala que a produção e uso de medicamentos pela biotecnologia. E notem, né? Notem aqui, o primeiro antibiótico, né, que são medicamentos criados, né, produzidos para combater infecções causadas por bactérias. O primeiro foi produzido em 1920, foi a penicilina. E note que a penicilina foi extraída de um fungo, o Penicillium notatum. Por isso que o nome penicilina vem de penicillium. Então, assim, o fungo é um ser vivo? Sim. Foi utilizado na produção do medicamento? Também. Então, o processo foi biotecnológico, né? Então, caso fale na prova da penicilina, você vai dizer, a penicilina é um antibiótico, tá certo? Mas também vocês podem ser cobrados, como é que a penicilina ela atua na bactéria? O que é que ela faz na bactéria, né? Então, a penicilina atua na célula bacteriana, impedindo a produção de paredes celulares, interferindo dessa forma, note essa frase, dessa forma, na reprodução das bactérias, o que facilita a ação das nossas defesas naturais, né, que são os glóbulos brancos e os anticorpos que vão lá e matam as bactérias, tá certo? Que não podem se reproduzir devido à ação da penicilina, tá bom? Então outro medicamento muito importante que eu vou abordar para vocês aqui, né, que combateu, né, essa nova droga, né, que combateu é o AZT. Um AZT, né, que foi criado, né, na década de 80, né, e ajudou muito as pessoas com AIDS, né, os soros positivos. A AIDS que é causado, né, porque a pessoa é causada por esse vírus, o HIV, tá certo? Então, a partir do surgimento, né, dessa nova droga, tá certo? É que as pessoas que tinham a sobrevida das pessoas portadoras do HIV cresceu muito, tá certo? Cresceu muito, né? Ele é tomado junto com esse coquetel anti-AIDS, tá certo? Coquetel anti-AIDS, né? É tomado junto com esse coquetel anti-AIDS, né? Que o computador está aqui querendo esse coquetel anti-AIDS, tá bom? Que são 12 drogas diferentes, né? Então lembre, se falar em HIV na prova, né, o vírus HIV, que é o causador da AIDS, aí vocês lembrem nessa droga, AZT, tá bom? AZT, não confundir, AZT, que foi criado para combater esse vírus, tá bom? Isso foram os medicamentos, né, para se combater a AIDS. Bem,
No próximo tópico, né, nós já estamos chegando ao final, gente. No próximo tópico a gente vai falar um pouco sobre terapia gênica, né? É uma terapia nova que está crescendo, né? Então, terapia gênica, porque é uma terapia com genes, né? Lembrando o que é gene? Gene é um pedacinho do DNA, é um segmento da molécula de DNA, é formado por DNA, né? Que quando está ativo produz determinadas proteínas, né? Então, quando um gene é defeituoso, uma proteína não vai ser formada e, consequentemente, surgirá uma doença, né? Que são as chamadas doenças hereditárias. Então, a terapia gênica foi criada para isso. A terapia gênica foi criada, primeiramente, né, um tipo de tratamento pensado inicialmente para a cura de doenças hereditárias, isto é, de doenças que se manifestam por causa da presença de genes defeituosos, né? Então, com os estudos, né, hoje, a terapia gênica ela está visando mais as doenças não hereditárias, né, como a AIDS, os tumores malignos e as doenças cardiovasculares. Então, a princípio, né, o que é que os cientistas pensavam? Eles pensavam que seria mais interessante que os genes defeituosos fossem substituídos por genes saudáveis. Mas esse não é um procedimento tão simples. Então eles optaram por manter o gene defeituoso e inserir o gene que ajudaria na cura de determinada doença. Mas fica a dica, falou em tratamento com genes, é só você marcar lá, terapia gênica. Então é isso, gente, né? Encerramos aqui a explicação, né, da avaliação 7 de biologia, né? Espero que tenha contribuído com vocês. Boa leitura e boa prova. Até a próxima. Tchau.